Olá, já estou falando comigo, fora do podcast, fala. Você vai querer passar no espelho? Não, é um ponto. É um ponto. Fala pra ela que não existe mais de um ponto. É um pontinho só, tá? Nunca é. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com a doutora Viviane Bertoncello. É Boa assim, tarde. Vivi? Bertoncello? Isso aí. Boa tarde a todos. Quem não conhece, ela é a nossa nutróloga aqui da clínica. E muito mais do que isso, que vocês vão perceber que depois da nossa conversa, nosso bate-papo hoje. É o primeiro podcast dela. Podcast, gente, então vocês me dão desconto. É, eu falei, fica tranquila, vou fazer pergunta muito tranquila. Se fosse o Carlos, você ia estar lascada. Tava lascada mesmo. Muito boa, mas é porque eu até te convidei, porque eu queria mesmo que as pessoas conhecessem melhor o trabalho de um nutrólogo. Porque a gente sabe que hoje fala nutrologia, muita gente confunde com nutricionista, muita gente confunde com outras coisas que não são tão legais assim. Exato. Mistura um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho e vamos deixar correr, que eu quero que você se apresente um pouco melhor, tá? Então, pessoal, seguinte. Vivi, conta pra gente um pouquinho lá do começo da nossa história, porque eu te conheço. Eu lembro de você de uma balada. É da balada. Da tá? balada. Ela gostava, tá? Eu também. Eu sempre gostei de uma balada. Eu sempre também, gostei. Também. Eu Gostava. lembro de vocês de uma balada que me apresentaram e falaram: ah, essa é a Vivi, ela é médica daqui de Maringá, né, Vivi? Sim. E aí depois a gente não se viu mais. Aí depois de um tempo você me chamou no Instagram. Foi isso, né? aham. E aí você. Na verdade, acho que quando a gente se conheceu, daí a gente já começou a se seguir. Eu lembro quando você fez a residência no Rio de Janeiro. Primeiro você fez em São Paulo, Depois eu no fui para Rio. Santos. E o Carlos foi no Isso. Rio. Isso, eu acompanhava, assim, tudo e vi quando vocês voltaram. E aí você estava aí. Eu tava aqui, Conta na a sua verdade. história. Ah, sim. Fala mais perto do microfone. Aí, ó, tem que encostar. Ah, ela tá com a barriga. Faz assim, ó. É, gente, a barriga que tá. Mas pode trazer. Pode trazer ele mais pra ponta. Põe o microfone mais perto. Aí. Aí você pode me servindo, tá, Bruno? Na verdade, eu tenho 15 anos de formada, né? Me formei em Cascavel, na Universidade Estadual, lá do Oeste do Paraná. Eu já tinha feito uma faculdade antes de farmácia, então eu fiz aqui na UEM 5 anos. Ah, você fez farmácia antes de medicina? Fiz, 5 anos. Aqui na UEM e depois eu fiz medicina lá em Cascavel. Aí me formei, passei um tempo sem... Obrigada, não quero mais café, não. Não tô podendo, grávida Nenê não dela pode, já tá é. assim. Um tempo trabalhando, porque eu precisava trabalhar na época, né? Eu passei na residência, comecei, abandonei, mas aquele sonho da residência sempre continuou ali, né? Acabei fazendo especialização aí em nutrologia, trabalhei 5 anos no Hospital Santa Rita como nutróloga do ambulatório, mas tinha aquela coisa da residência que eu queria, eu acho que o médico, para ele ser realmente completo, ele precisa ter uma residência médica. Eu sei que, às vezes, com especialização, um título de especialista, você pode se dizer especialista, mas todo nutrólogo ele precisa ser um bom clínico antes. Então, agora, há pouco, não tão pouco tempo, sim, mas concluí a residência de clínica médica, passei na prova de título de nutrologia, né? Então, tenho experiência tanto com a parte hospitalar, quanto a parte de UTI, né? Hoje sou médica nutróloga do Hospital Memorial também, então tenho essa vivência da nutrologia hospitalar e a nutrologia de consultório, que também é que eu amo, né? E agora associado à cirurgia plástica, eu acho que casou super bem, assim, tô bem contente, bem feliz de estar aqui. Não, nós também. A gente já tinha uma intenção de ter um clínico e a nutrologia, pra gente foi um casamento perfeito, porque eu comecei a estudar funcional, a entender a importância da gente estar sempre se olhando por dentro, Sim. que é uma grande dificuldade do cirurgião, porque o cirurgião é super técnico, o cirurgião é corte e costura mesmo, não me interpretem mal, mas assim, o cirurgião ele vive aquilo, é abrir, fechar e resolver o que tem que ser feito através de tirar e colocar, entendeu? E aí eu falei, não, a gente precisa olhar o paciente por dentro, e é mais ou menos, é totalmente o que você faz. Legal. Eu achei muito bacana agora essa nova tendência da cirurgia funcional, porque é uma das coisas que a clínica e a cirúrgica se distanciavam muito. Não tinha nada a ver. Não tinha uma interligação, né? Então, eu mesma, há 10 anos atrás, eu fiz
mama, fiz uma lipo e assim, Nada disso, né? ninguém nunca me perguntou. Eu tive esse monte de seroma, ninguém queria saber da minha massa magra, Você vê. nada, sabe? Falei, E como assim? Hoje é só isso que a gente conversa na consulta? E o resultado ficou muito ruim. Não foi com eles, tá, gente? Ai, obrigada. Mas ficou muito ruim. Hoje eu vejo que esses resultados fantásticos que a clínica tem, muito se deve ao acompanhamento do paciente como um todo, porque não adianta nada você operar um paciente que ele está com o organismo todo disfuncional, com Pois é, e você alterações, sabe que né? muita gente não acredita nisso, né? Acha que isso é picaretagem, acha que isso é balela, esses sorinhos. A gente é interpretado muito dessa forma e eu entendo você porque você é interpretada assim. E hoje eu também. A médica é picareta, a cirurgiã é picareta e você também é picareta. Exatamente. E foi por isso que você quis fazer residência. Para Pra não ter esse rótulo, Um dos motivos, né, Elo? Assim, na verdade, eu acho que é muito fácil você rotular uma coisa de picaretagem quando você não tem conhecimento sobre aquilo. Então, muitos médicos nem sabem, nunca estudaram sobre a reposição endovenosa de nutriente. Eles acham muito mais fácil rotular como uma picaretagem. Né? A gente tem hoje em dia muitos estudos científicos de medicações endovenosas, questões de segurança, questões de melhora na biodisponibilidade dessas substâncias quando a gente usa endovenoso, né? A gente sabe que não adianta nada você dar um suplemento vitamínico para um paciente de 70 anos, um exemplo, que a mucosa intestinal dele é toda careca, ele não vai absorver nada. E, quantas pessoas Se tem hoje... um injetável Se aí. tem um injetável, né? Então é muito Mas, fácil Vivi, criticar. existe picaretagem ou não? Existe. Existe. E como em tudo, Como né? em tudo, né? Eu acho que tudo. Você tem engenheiro picareta, você tem arquiteto picareta. E na medicina, infelizmente, também tem, né? Alguns colegas fazem algumas terapias aí que não tem respaldo científico. Eu gosto sempre de trabalhar com coisas com segurança, que tem respaldo científico. A gente tem uma literatura, a gente sempre está trocando artigo, né, Elô? Não. Científico. Gente, é muito estudiosa. E foi um comentário que eu fiz com o Carlos semana retrasada. Eu falei, Carlos, a Vivi sabe demais, ela sabe muito. Eu falei, tudo que eu vou discutir com ela, já tem tudo na ponta da língua e já vem com os estudos nos ratos, né? Olha aqui. Eu falo, gente, é isso que a gente precisava. Porque assim, como a nossa clínica sempre foi muito respeitada, a gente blindou o nosso nome, porque a gente sempre fez o nosso serviço sempre foi muita qualidade, mas a gente nunca ultrapassou nenhum limite de segurança para trazer um bom resultado estético. Exatamente. Então, pra gente, você estar aqui é mais agregar mais um valor de segurança para nossa cirurgia do que qualquer outra coisa. E quando a gente conversa, que eu vejo que você tem muito entendimento do assunto, eu falo, gente, é tudo que a gente precisava. E agora, para quem não sabe, a Vivi, eu vou chamar assim, a doutora Vivi, não vou falar. A Vivi, ela hoje ela dá todo o respaldo, desde antes da cirurgia, através da funcional, até no pós-operatório imediato, que a Vivi passa visitando nossos pacientes para avaliar a parte clínica. Aí eu olho nesse aqui, né? Para avaliar a parte clínica. O que isso tem a ver? Eu vou contar a história da minha mãe. A gente operou minha mãe em janeiro do ano passado. Eu fui passar a visita na minha mãe, ela fez abdominoplastia com lipo. E ela estava com um pouquinho de dispneia. Normal, né? Eu falei, vamos ver a saturação, 92, 91, ela estava tudo agarradinha, mas ficou aquele negócio, né? Eu falei, minha mãe, meu Deus do céu, como eu precisava de alguém para me ajudar com esse suporte. Porque assim, claro, é minha mãe. Eu sabia o que eu deveria fazer. Só que você não tem a mesma atitude quando é da tua família, ainda mais quando é mãe. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse uma Vivi naquela época que pudesse vir me dar esse respaldo, eu teria ficado muito mais tranquila. Então já era algo que a gente queria e a gente está muito feliz. E a gente tem uns projetos muito maiores em relação a isso. Mas muito feliz de você estar participando disso com a gente, porque a gente quer segurança, a gente quer felicidade e a gente fiquei quer... muito feliz também porque uma das coisas que eu quis, que eu gosto muito de trabalhar aqui, que eu quis relacionar, porque eu acho que quando a gente vai relacionar o nosso nome ao nome de outra pessoa, você tem que ter os mesmos valores, trabalhar dentro do mesmo objetivo, né? Sim. Tanto para vocês, quando me aceitaram aqui na clínica, quanto eu para trabalhar com vocês. E a questão da segurança do paciente, eu acho isso muito importante. Eu busco sempre a segurança do paciente nos meus tratamentos. Porque eu acho que dinheiro nenhum paga uma consciência tranquila de você ter trabalhado, feito tudo o que você podia
para trazer segurança para o paciente. E vocês são Com assim certeza. também. É o objetivo final. É o Exatamente. objetivo final. Você participa, você compartilha dos mesmos valores que a gente, é por isso que você está aqui. Porque se você não compartilhasse, você não estaria aqui com certeza. Exatamente. Nem por nós, nem por você, né? Com certeza. Porque aqui a gente não vai abrir mão nunca da segurança e nem da felicidade dos nossos pacientes. A gente precisa ajudá-los, né? Sim. Mas eu estou muito feliz. Essa questão da funcional, essa parte clínica que você está ajudando a gente, porque a cirurgia plástica não é só cirurgia. Sim. Apesar do cirurgião achar que ele nunca mais vai ser clínico na vida, porque quando a gente faz cirurgia geral, a gente deixa muita medicina de lado. Essa é a grande verdade. Você deixa muito. Que eu falava assim, gente, se alguém passar mal na minha frente, o que eu vou fazer? Eu só sei atender com algumas complicações na cirurgia, agora não na parte clínica, né? Aí nós temos você. Isso mesmo. Agora Graças a Deus. Bom, e vamos lá. Outra coisa. Você veio, eu lembro que você me falou que se você não fosse ficar aqui na clínica, você abriu um espaço para você. Graças a Deus que deu certo. Deu certo. Você tem planos de um dia ainda construir o seu espaço? Ou você tem planos de crescer aqui dentro, de fazer parte da equipe? Você já pensou sobre isso? Ou é muito cedo ainda? Eu acho que, além de ser um pouco cedo, eu estou num momento que eu não posso tomar decisões muito... né? Mas, assim, eu estou muito contente de estar aqui. Eu acredito que quando a águia voa com águia, né? Então, a gente sempre tem que estar junto com nomes grandes, pessoas que pensam igual. Penso, assim, às vezes em ter futuramente um instituto, assim, onde multidisciplinar, mas também a gente pode ter isso aqui, então não tem um objetivo. Antes eu queria mais, ter um espaço meu. Só que, ao mesmo tempo, essa parte burocrática, essa parte de gestora que você tem, por exemplo, eu não tenho muito isso, sinceramente. Eu sou mais médica mesmo. Me contrata. Eu vou te contratar. Eu vou. Porque eu acho que a gente tem que entender as nossas limitações. Sim. Eu executo assim, eu sou médica. Não me coloca para administrar, para fazer planilha, para cuidar de funcionário, eu não sei dar bronca. Até minhas funcionárias de casa, da loja, né, que tem a loja também aqui em Maringá. Maravilhosa loja. E assim, as minhas irmãs que tomam mais iniciativa lá com os funcionários, tudo, mas eu sou mais mediquinha mesmo, não sou médica. Me coloca para ela no hospital, para cuidar do paciente. Então, eu acho que eu não sei se eu daria muito certo num negócio só meu, sinceramente. Então, ainda é muito cedo, né? Muito cedo. Então, vamos bombar aqui, então. Então, eu acho que algo que você veio para agregar muito é que deu tudo muito certo, né? Eu já estava estudando muito lipedema, você já tinha muita noção de lipedema. Para quem não sabe, lipedema é uma doença crônica da gordura dos membros, né? E que é uma doença genética, é uma doença progressiva e que muita gente interpreta como obesidade, aquela perna gordinha, o que ela está reclamando, aquela perna gordinha, braço gordinho, e não é bem assim, é uma doença. E desde então, eu te chamei para a gente começar a estudar isso a fundo, né? Eu falei, vamos estudar a fundo? Por quê? Porque eu tenho muita paciente que não sabe que tem, e eu acho que a gente pode ajudar. Aliás, a gente tem o dever de ajudar, porque são poucos os profissionais que cuidam de lipedema, né? E lipedema, ele não é uma doença somente cirúrgica e também não é uma doença somente de tratamento clínico. Falei, vamos fazer alguma coisa em relação a isso, é por isso que nós estamos montando juntas um centro de tratamento. Em relação ao lipedema, você tem feito alguns tratamentos que você me contou de um tratamento, eu queria que você falasse hoje um pouquinho dele, que você fez um tratamento clínico para uma paciente, que na verdade você estava testando algumas coisas, você falou, vou tentar, vamos ver se nela melhora, e melhorou muito. Como que foi essa história? Na verdade, que tem alguns ativos que auxiliam muito no lipedema, isso a gente já sabe, mas associar alguns ativos, associar com uma dieta específica, com uma terapia, então eu quis montar meio que um protocolo, até pensando no nosso centro de tratamento. E o resultado, assim, ela mandou um áudio até emocionada, falando que, Viviane, olha, a minha perna, antes eu sentia muita dor no final do dia, não tenho mais dor, melhorou aquele aspecto, melhorou... Casca de laranja, não incho, tipo assim, então acho que deu uns 40 dias de tratamento só. Tudo via oral? Então, tudo via oral.
por enquanto. Imagina se tivesse feito ainda injetável. Como ela é jovem, tudo, então é mais tranquilo, né? Ela tem acho que 28, 29. Mas, assim, resultado fantástico. Claro, a gente não vai ter dificilmente a gente vai ter uma melhora de 100% do lipedema só com tratamento clínico, a não ser que seja um estágio inicial, né? Um estágio um pouco mais avançado, eu acho que é uma das doenças que mais se beneficiam do tratamento clínico e cirúrgico junto. Porque da mesma forma, tem paciente que já fez cirurgia de lipedema e não cuidou, não fez tratamento clínico depois e recidivou, né, Elô? Porque a recidiva é alta. É isso que eu ia falar. E eu vi um estudo, porque eu nunca vi isso. Quando o paciente fala assim, eu fiz uma lipo e voltou tudo, isso não existe de voltar a gordura. A não ser que existe uma doença hoje que faz a gordura, faz você criar novas células de gordura. Se você não tem essa doença, a gordura não volta. Aí eu falei, poxa, então com lipedema é a mesma coisa, e com lipedema não é a mesma coisa, ele volta. Ele volta. E a minha paciente, a primeira paciente que eu operei de lipedema faz 6 anos. Não se falava, aliás, lipedema se fala muito pouco tempo, porque a gente tem mais contato com o assunto, né? Até os estudos são bem mais recentes, assim, você não tem estudos muito antigos nessa E área, são né? super, assim, generalistas, né? Ainda assim são muito difíceis, porque eles não dão muito, ninguém sabe muito sobre Ninguém ele, sabe. né? Aí a gente fez uma cirurgia para lipedema, a gente já sabia que era uma doença genética, crônica, progressiva, mas a gente não tinha tanto entendimento da parte inflamatória do negócio, onde que a gente podia ajudar na parte clínica. E aí essa paciente mandou uma mensagem para mim, falou, voltou tudo. Eu falei, não acredito. Voltou tudo. Ela mandou, tá igualzinha antes. Igualzinha e com os mesmos sintomas. Eu falei, bom, então agora é o momento da gente entender que é uma doença que precisa muito mais de você do que de mim. Muito mais de você. E aí agora ela começou a fazer o tratamento clínico e nós estamos observando, ainda está muito recente. Mas foi um pouco de frustração para os dois lados, sabe? Foi aí que a gente começou a revisar muitas coisas, a procurar mais ajuda. Eu vi que não adianta só a gente estar nessa sozinho, por isso que a gente tem você, e agora a gente está com um casal lá do Rio. Isso, vascular, né? Eles estão dedicados a isso, a vascular, que vai vir. Porque agora, eu te mandei, né, o estudo da medida da panturrilha e da coxa. Por ultrassom, né? Por ultrassom. Porque que acontece? Eu não sei ainda se o lipedema... Eu vi um estudo que fala que lipedema, para ser lipedema, tem que ter dor. Na verdade, a dor é o sintoma mais prevalente, né? 90% Mas não é, das 90%, pessoas né? tem dor. Mas não é 100%. E muda também de país para país. Então, por exemplo, acho que na Polônia 50% tinha dor, no Brasil 90%. Muda muito. Então, são bem discrepantes os estudos, assim, sabe? Eu acho que tem Precisa que ser achar tudo alguma muito coisa. individualizado. Eu acho que você tem que captar realmente dados tanto de sintoma quanto de exame físico. E excluir. Ultrassom, alguns exames de laboratório, excluir outras causas. Excluir né? outras causas. Por isso que é muito difícil. E por isso que eu te mandei aquele estudo, que agora vamos começar a falar sobre ele, sobre um marcador bioquímico, que pode ajudar a gente. Pode ajudar a gente a trilhar, pelo menos, a encontrar o diagnóstico. Porque, assim, muitas coisas pode ter relação, né? Então, igual pé chato ou aqueles pés planos. Então, eles observaram que 30% dos pacientes que têm pé plano têm lipedema. Não, 30% que têm lipedema têm pé plano. Então, E, às vezes, tem umas, no calcanhar, tem umas bolinhas, chama pápulas piezogênicas, que são tipo umas bolinhas de gordura e dolorosas, e tem relação com lipedema. você viu anemia? Anemia, pressão alta. Anemia, pressão alta, ansiedade e depressão. Gente, anota isso. Anemia, ansiedade, depressão e pressão alta. Pressão alta. Tem correlação direta. Eu li isso. Mas Hipotireoidismo. assim, continua tudo sendo muito inespecífico. E é por isso que também não pode ser negligenciado, mas também não pode ser feito assim, de qualquer forma. Diagnosticar todo mundo como lipedema, né? Às vezes é celulite. E também e achar que é tranquilo, é fácil de tratar. As pacientes com lipedema, elas têm muitos problemas emocionais, né? Elas carregam muita culpa. Exato. E eu li vários estudos e elas se culpam demais porque elas acham que elas não fizeram o suficiente. E você pega uma mulher que, de repente, já não está muito estabilizada emocionalmente e ela se joga essa culpa nela, porque ela fala assim, eu não fiz tudo que eu poderia fazer. Mesmo ela tendo emagrecido tudo, ela fala que não fez. Não foi ela tanto se na julga, academia, né? Tipo, ela fez dieta, vai na academia, mas o lipedema ele não melhora. e elas vivem se torturando, se culpando.
aí vive precisando, ansiedade, depressão. E é uma doença perigosa por isso, porque ela não tem cura e as mulheres precisam de ajuda emocional. Então, acho que um dos pilares para o lipedema real, não o grau 1, Sim. né? O lipedema, acho que do 2 em 2, diante 3, ali, né? é você ter um suporte emocional. Então, hoje, as pacientes, quando elas me veem, quando eu reconheço o lipedema, eu já olho de outra forma, sabe? Aham. Porque não com compaixão, mas eu penso assim, poxa, o que será que não passa para essa mulher que ela não consegue usar um short, que ela tem vergonha, porque ela se acha sempre gorda, Sim. e até então não tinha o que fazer. Ela era taxada de gordinha que não se cuidava, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, muitas mulheres com celulite, que é uma inflamação também, mas não é genética, É. não é crônica progressiva. O tratamento é muito parecido, mas não é o mesmo. Só que essas mulheres estão culpando o lipedema. Aí até vi uma brincadeira. É assim, ó. Nossa, como é que foi a brincadeira que eu vi? Tipo, tudo é culpa do lipedema. Mostra a foto, a perna cheia de celulite. Aí coloca assim, o lipedema. Aí tem bebendo álcool, tipo, Comendo McDonald's. comendo bobagem. Olha o lipedema ali. É, Tudo é culpa do lipedema. Então, a gente vai ter que saber Exatamente. meio entender para onde a gente tem que ir para também não culpar tudo uma doença que é séria, né? Eu acho que é não deixar de diagnosticar, mas também não diagnosticar todo mundo. Então tem que ter critério, né? Porque você, querendo ou não, você classifica a pessoa com uma doença que tem CID, então ela passa Tem a ser. CID, é Tem verdade. Então ela acaba assim, ela tem um rótulo. Eu tenho lipedema. E aí tudo pode ser justificado pelo lipedema, né? Sim, é isso aí. Eu falo assim, eu tenho lipedema de panturrilha, mas não tenho 100% de certeza, não tenho. Mas eu falo que eu tenho porque eu acredito muito, porque faz tudo a ver, faz sentido a história, só que eu não tenho dor. E aí alguém me falou assim, mas se você não tem dor, não é lipedema. Eu falei, não existe isso no lipedema, não tem nada de 100%. Não, nada. Se você achar alguma coisa no lipedema 100%, me avisa que a gente já achou o segredo, né? Achou o segredo. Eu falei, não tem. E você sabe como que eu sinto lipedema hoje? Tanto que eu peguei na toque. Depois que eu peguei minha panturrilha, eu falei, gente, é isso que eu tenho. Olha, é diferente, a gordura é diferente. É diferente, uma gordura Que coisa. mais firme, tem uns nódulozinhos, né? Porque geralmente você palpa, você sente uns nódulos. Geralmente só a celulite, ela não tem nodulação. E o lipedema, ele já tem uns nódulozinhos. A pessoa sente dor na palpação. Então, é muito comum aquela mulher que, às vezes, faz drenagem, faz massagem modeladora. Sente dor. E quando passa ali, às vezes, próximo do culote ou aquela região superior da coxa, que também é uma região comum de lipedema, passa ali a mão, dói, aqui dói. Dolorida, é. Então, se é uma gordura que dói, tem Já grande tem. chance de ser lipedema. Não que ser. também vai ser 100%, Aham. né? Não, que vai ser. Mas é Quando isso. você faz drenagem, você não sente dor na panturrilha. Não sinto dor. Não sinto dor. O que é diferente é que, assim, foi desde a minha adolescência que eu observei, que foi quando a minha panturrilha nunca consegui usar bota. Usava a bota apertada, assim. E eu achava até legal, sabe? Ter a panturrilha grossa. Mas um dia, um amigo meu chamado Scheibel, Ah, eu falo essa história pra todo mundo. Ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu não gosto de mulher de panturrilha grossa. Porque se você olha só a panturrilha, parece gorda. E eu fiquei com isso na cabeça. Olha só como as pessoas falam as coisas e a gente é muito idiota, né? Porque isso a gente leva pra gente bobeira. Aí eu comecei a usar, eu sempre usei vestido midi. Quando eu uso ele mais curtinho, não me incomoda. Mas quando o midi só aparece a panturrilha aqui embaixo, eu falo, gente... Aí um dia eu falei, ô Scheibel, vem aqui olhar. Tá, parece perna de gorda? Ele falou, aham. Falei, então tá. Aí comecei a observar que ela sempre foi mais gordinha. Aquele sinal do bracelete que tem aqui embaixo, que é muito comum, lógico, nos graus mais avançados, eu sempre tive uma marca, eu não sei se tem relação, sempre tive uma marca e na minha cabeça era meio apertado, falei, alguma coisa aconteceu. E no final do dia eu vou drenar, a Michelle sempre fala, nossa, mas é inchadinha a sua perna aqui embaixo, né? Só que eu não tenho sintoma, entendeu? Então, assim, só uma lipohipertrofia? Pode ser também, mas tem esse inchaço no final do dia, eu não sei. Então, o deve que ser nós um vamos grau fazer? inicial, né? Eu acho. Eu limparia. Porque assim, eu vou observar, Incomoda, né? Me incomoda, mas me incomoda. É só estético, entendeu? Não me incomoda, não tenho sintomas. Praticamente nenhum. Se E fizer o tem score mulher- do Quasil, não E tenho. tem mulher que é muito sintomática, né? É que quando é Principalmente coxa. se junta também com Quando é coxa. fibromialgia.
né? Ah, mas daí pessoas zoa que tudo, têm né? fibromialgia, têm lipedema, os Sofre pacientes muito. sofrem muito com dor. Então, a melhora que elas experimentam com o tratamento clínico e com a lipoaspiração é gigante, assim, de qualidade de vida, né? Mas você sabe o que eu li? Que quando pega a sua panturrilha ou seu braço, a área é muito pequena para sentir tanta dor. Então, as pacientes, tanto é que você pega lipedema de braço, elas não falam que dói o braço. É igual a panturrilha. Às vezes Então, a dor é dói coxa. numa massagem, por exemplo, Numa mas não massagem, dói espontaneamente, né? Então, assim, a gente está longe de entender, acho que metade do que se sabe do lipedema. Mas nós vamos descobrir. Nós vamos trabalhar para Exatamente. descobrir. Pelo menos a gente já sabe como melhorar, como aliviar, né? Aham. E a prevalência é muito grande, parece que já está em 12% no Brasil. Exatamente, quase 13, né? 12,6, alguma coisa assim. É, É negócio... bastante, se a gente for pensar, por exemplo, Maringá está com 400 mil habitantes, E assim, teria quase são pessoas... 50 mil mulheres. Aham. Fora as que nem tem noção. Porque quando a mulher que é muito obesa, não tem como a gente saber, né? A gente Exatamente. só tem como saber quando emagrece demais e a gente vê que ali ficou igual, ou quando faz uma bariátrica e a coxa igual. E eu falei, gente, eu conheço tantas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e ficaram com quadrilzão. Exatamente. E que ficaram com, e aí você fala E assim... a perna, né? Aqui em E você cima nem- fica fininho. Fininho embaixo. E você... E assim, eu achava estranho. Eu falei, por que não emagrece ali? Na Tá explicado. perna, tá explicado. Não adianta perder peso, porque é uma doença. Porque tem associação, né? A gente tem sobreposição. É claro, a gente tem aquelas meninas magrinhas, tipo a Elo, que é magrinha, fininha, mas tem a panturrilha mais grossa. Às vezes tem a perna toda, né? A gente fala uma perna em tronco, assim, não tem muita diferenciação entre a coxa, o joelho e a panturrilha, desce meio que reto, não tem aquele contorno da perna. Mas a gente também tem aquela paciente com IMC lá de 35, até obesidade mórbida, que o lipedema ele não é tão visível, porque ela é toda cheia de toda gordura. gordinha. E então isso sobrepõe. E tem o linfedema também, que daí nesses casos mais avançados a gente já começa a ter esse prejuízo da circulação linfática. Então é aquela perna que incha muito. Aí Então, já o pé que incha. Pé que incha. Aí tudo. já é. Daí já é. Aí já começa a complicar. Aí é mais difícil o tratamento, né? Geralmente a gente tem que focar inicialmente nessas pacientes a perda de peso no começo, tratar toda uma perda de peso primeiro, para depois a gente pegar e começar a tratar o lipedema. Não adianta a gente querer pegar só a cerejinha do bolo, ou não, a gente tem que tratar da raiz, né, do problema, que no caso é a obesidade. Sim. Não, porque senão não adianta. E na verdade, eu lembro da minha mãe quando era nova, que ela falava assim, filha, não engorda. Porque depois que você engorda, tanta coisa acontece, a gente não consegue voltar. Ela falava, então pensa nisso. E aí eu li um estudo também, não sei se eu te falei, que você sempre tende a voltar para o maior peso que você teve na sua vida. Exatamente. E essa tendência, ela vai se dar sempre. Então, assim, eu vou engordar na gravidez a 200 quilos, depois eu emagreço. Não se esqueça que você sempre vai tender a voltar para aquilo. E tem um Com estudo certeza. super sério falando sobre isso. E eu falei, gente, olha só, isso tem que ser dito o tempo todo, porque as pessoas não têm noção disso. E tem gente que hoje na consulta, Vivi, tá fazendo essa pergunta. Cirurgião plástico, um amigo meu tá fazendo. Qual foi o maior peso que você teve? 102. Ele já anota, porque ele já coloca um alarmezinho do tipo, essa paciente talvez não se cuide como a gente gostaria. Porque ela já chegou lá em uma tendência a ir para lá de novo. Então, porque quando você engorda, você ganha, vamos supor que você tenha 1 milhão de células de gordura. Você tem 100 milhões de adipócitos. Aí você engordou lá 20 quilos. Você passou a ter 2 milhões de adipócitos. Então, você ganhou número de... Além deles ficarem mais cheinhos, você ganhou também quantidade. Aí você emagrece. Emagreceu esses 20 quilos. As tuas células, Sempre tem a a não ser que tendência. você não tenha lipado, porque quando você lipa, você tira adipócito. Se você só emagreceu, essas células de gordura elas só murcharam. Elas não sumiram. Então, elas estão ali prontas para se encher de gordura de novo. Então, quando você começa algum abuso alimentar, rapidinho elas incham. Então, por isso que você volta no teu peso. Porque você ganhou o número de células. Você ficou um indivíduo com mais célula de gordura. Na minha cabeça eu não ganhava número de célula, não. Ganha número de adipócito. É mesmo? Por isso que, assim, até tem uma vertente da cirurgia plástica que eles pegam um paciente obeso e operam um obeso, faz uma lipo com o objetivo de emagrecimento, não de estética, né? Claro que é uma cirurgia plástica, é uma lipoaspiração diferente, o paciente, você coloca outros objetivos
até tem mais tipo de complicação, que a gente já sabe que o obeso Tá. ele é mais inflamado, mas você tirando lá uma quantidade grande de 10%. adipócito, vai ajudá-lo a emagrecer. A gente sabe que o tecido adiposo ele libera um monte de substâncias, inclusive que aumenta o apetite, que aumenta a inflamação. Então, você tirando esse estímulo, o paciente emagrece mais fácil. Sim. Entendeu? Isso a gente já fez. Não foram poucas vezes, tá? A gente já por fez isso que razoavelmente. ajuda também no tratamento do que vocês falam do sanduíche. Emagrece um pouquinho, vocês tiram mais um tanto de adipócito Você sabe e que depois o paciente emagrece a de novo. gente usa um parâmetro pra gente topar fazer isso com o paciente. Porque a gente não fala assim, a gente vai fazer uma cirurgia e depois você continua. Não. Você começa, eu preciso ver, eu preciso comprovar de que isso está acontecendo. Senão é catástrofe também, né? E iatrogenia total. Então a gente olha, o paciente faz. A biopedância é o mais assim, fidedigno pra gente, né? Não mente pra nós. E mais fácil a gente ver essa progressão. Porque é difícil você ver que a paciente está emagrecendo se você não fizer um exame, a não ser que ela emagreça muito. Então a gente faz a bipedância, repete a bipedância, passa com a Nutri fala, perdeu gordura visceral, perdeu gordurinha, perdeu, aumentou massa magra, tá, então vamos fazer. Se o objetivo é emagrecimento, dá. Só que aí, assim, é o que você falou, são outros objetivos. Não tem nada a ver com estética no primeiro momento. São objetivos de realmente ajudar. Tem gente que acontece. Eu operei uma paciente uma vez, ela estava muito fora do peso. Uma mama gigantesca e super fora do peso. Falei pra ela, abdominoplastia eu não vou fazer, vai ficar horrível, porque gordura visceral de 20 é horrível. Fora os riscos. Estufada, né? O estu já, tipo você, assim, no final da cirurgia fica assim, ó, igualzinho. Mas a gente vê umas pacientes lipadas assim, né? Por quê? Assim com a barriga estufada. Porque quando você começa a engordar, você vai engordar muito mais a visceral, que não está mexida. Então, e a gente percebe, o paciente faz lipo, quando elas passam um tempo, elas esquecem da gente e volta, a gordura visceral tá alta, não está se cuidando. Porque daí vai subindo muita gordura visceral. Chega a ser... Tem um estudo muito antigo que fala que a lipo, ela deixa pessoas doentes. Mas não é que ela deixa pessoas doentes, ela deixa a pessoa doente quem não se cuida. Exato. Então, a primeira pergunta nossa aqui é, qual que é o teu hábito de vida? Vamos mudar? Não, não vamos. Então, aqui você não opera. Porque não adianta, senão eu torno pessoas doentes. Eu lipo, eu tiro aquela gordura externa, e aí ela volta ao ritmo dela de antes da cirurgia, ela vai engordar na visceral. E até pelo fato de você tirar os adipócitos externos, se a pessoa tem adipócito, né, no tecido subcutâneo, que é o externo, e ela começa a ganhar peso, ela vai engordar ali, mais do que na visceral. Só que se você tirou, sobrou a visceral, então ela vai ganhar mais visceral. Mais visceral, mas é isso. Tanto é que quando vem muito magrinha, com visceral alta, e não tem gordura corporal, tem pouca, a percentual tá baixa, a gordura visceral tá alta, não preciso nem perguntar, eu já sei que é paciente lipada. Então, assim, hoje, a gente tem esse entendimento, é mais fácil de falar. Porque até pouco tempo atrás, você quer lipar? Vamos lipar. Quer lipar? Tá magrinha? Vamos lipar. Era isso, a pergunta era essa. Tá magra? Tá bem? Ninguém falava como que é seu intestino, como você dorme, né? E biopedância? Como assim? No máximo, eles olhavam IMC. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de IMC. Na primeira consulta, eu falo, pelo amor de Deus, cirurgiões, não façam isso. Porque, assim, você, primeiro, não quer dizer nada. Às vezes você tira do seu consultório uma pessoa que tem muita massa muscular. Se você pegar um fisiculturista, às vezes ele vai ter um IMC de obesidade, um IMC de 30, 32, 33. Não, IMC não serve para absolutamente nada aqui pra gente. E pelo contrário, e mais do que isso. Às vezes, vocês atendem paciente que está fora do peso. Atendo, sabe por quê? Porque eles precisam de orientação. Exatamente. E é por isso que aqui, depois da primeira consulta, eu te falei, eu não cobro mais consulta. Por quê? Porque se essa paciente não estiver pronta para operar, eu não vou devolver o dinheiro para ela. Falar, não, eu vou falar assim, é o seguinte, está em aberto, vamos cuidar da sua saúde, vamos te preparar para depois você voltar, não vai pagar mais consulta. Então, aqui na clínica, eu não olho MC, não faz sentido, e mesmo que venha com percentual de gordura 48, 49, 50, olha, ano passado vieram 2 pacientes que nós indicamos bariátrica, e vieram aqui. Você fala com o cirurgião plástico, eles acham absurdo. Eles falam assim, vocês atenderam? Não, você tem que falar para procurar. Eu falei, mas eu vou falar para procurar ajuda? Eles estão procurando. Eles não sabem qual que é o caminho. Eu dei o caminho para eles. E uma coisa, entendeu? Isso é legal, porque eu acho que
uma das coisas que o obeso passa ele vai no médico, ele vai no ortopedista porque ele tá com dor no joelho. A ortopedista fala assim, você tem Vai que perder emagrecer. peso. E tchau. Só que não dá, não orienta. Aham. Se você não sabe da orientação, encaminha para quem sabe. Aham. Se te coloca ao lado do paciente para ajudar, né? Eu vejo que muitas pessoas apareciam no meu consultório. Ai, doutor, eu fui no cirurgião plástico e ele falou que para me operar eu tenho que emagrecer 10 quilos. E tchau. E tchau, entendeu? Não importa como que essa pessoa vai emagrecer, se ela vai perder 10 quilos de músculo. E aí muitos começam a fazer uma dieta maluca, começa a parar de comer tudo, Aí fica desnutrido. emagrece super rápido, chega desnutrido na cirurgia, Olha só. aí vai operar mais 10 quilos mais magra, mas toda Olha só. arrebentada por dentro. E daí complica, fica com flacidez, faz seroma, só. infecciona, abre ponto. Então, assim, até o emagrecimento antes da cirurgia, ele tem que ser planejado. Sim. Né? Pois é. E é isso que a gente faz. A gente orienta. E esses pacientes precisam de orientação. Então, aqui a gente abraça. E a gente morre de orgulho de falar nisso, porque todos os grupos de discussão que a gente está, é sempre a mesma coisa. É sempre assim, eles colocam na triagem para aceitar ou não a consulta. Um IMC. Eu falo, não coloco nem IMC e nem colocaria um percentual de gordura, porque a gente precisa, a gente tem o dever de orientar. E olha Entendeu? você já se colocou no lugar de uma pessoa com IMC de 35? Eu acho que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter mais empatia. Você recusar um atendimento de uma paciente Pois é. pelo IMC, imagina como que a pessoa vai se sentir e fala, não, o doutor não vai te atender porque você não está dentro do peso que ele atende. Olha que chato. Não vai. Agora, você atender esse paciente, acolher, como você falou, eu posso não indicar a cirurgia naquele E momento. orientar, mas- para onde você dá um caminho para eles. Exatamente, dá um norte para ele. Falar, ó, mesmo que você não tenha na sua clínica, às vezes, um nutrólogo, uma nutricionista, Tem alguém para encaminha, indicar claro, que fale tem- a tua língua também. Exatamente. Porque a maioria fala assim, vai, procura... Eles não falam nem procurar nutricionista, né? Eles falam, emagrece, tchau. Emagrece, E tchau. isso é muito ruim, porque é o que você falou, eles vão emagrecer do jeito deles, você vai voltar e muito pior. Exatamente. Muito pior, porque aí o paciente vai ter várias complicações, não vai ser o paciente ideal. Então, aqui a gente aprendeu a acolher e a gente ajuda dessa forma. E eu acho que é o nosso dever, sabe? E é por isso que hoje você e a Fernandinha são tão importantes quanto a cirurgia pra gente no tratamento cirúrgico. Porque esse entendimento de que... sabe aquela história... Por que eu fiz uma cirurgia numa mulher de 50 anos, que tinha o mesmo biotipo de uma outra de 50 anos, e uma teve um resultado excelente e a outra não? Eu fiz a mesma cirurgia, a mesma coisa, eu lipei igual, estava lá, e o Carlos... Foi exatamente a mesma coisa. Sabe aquele negócio de, varia de corpo, de organismo para organismo? Sim. Que a gente já costumou falar? Aham. Esse organismo para organismo é você. É você. É o teu entendimento de que existem algumas coisas que a gente consegue analisar nos exames, na bioquímica, ou numa conversa de uma vida... você tem uma vida muito estressante, você dorme pouco, o intestino não funciona. Essa conversa já mostra pra gente que existe um estresse oxidativo e que vai te dar uma resposta inflamatória diferente. Você vai manchar, você vai ter seroma. E a mesma cirurgia. Então, esse negócio de varia de organismo para organismo, a gente não aceita mais. A gente tem que cuidar desses pacientes. E é onde você ajuda muito a gente. Eu sempre te agradeço. E cada vez mais, Vivi, porque eu falei, juro, repito, eu falei pro Carlos. Falei, gente, ela sabe demais. Sabe demais, eu preciso estudar mais um pouco. Eu falo que quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que a gente não sabe, né? É sempre mais assim. você quer saber, né? Esse é o problema mais do estudioso. sempre quer estar sabendo mais, aprendendo mais. É que Acho que nunca pode parar, né? É bom ser ignorante às vezes, que você fala assim, você nem sabe que você não sabe. O problema de você ser ignorante é que você perde o medo. Você não tem medo. Porque eu vejo cada profissional fazendo cada atrocidade, mas é por falta de conhecimento. Não tem medo. Né? É aquela lei de Dunning-Kruger, que quanto mais você sabe de um assunto, mais você tem cautela e mais Mais você tem. acha que você não sabe. E menos você faz. Isso, Menos e você tem aquele atitude, que não né? sabe, Faz. é tipo, hoje você vê às vezes, desculpa entrar nessa polêmica, mas às Já vezes sei um que- dentista fazendo orelha. Falo, gente, não tem conhecimento, não sabe o que é uma cartilagem. Não sabe. Eu, é como complicado. médico, eu já morro de medo de cartilagem. Eu sou Pois é. clínica, hein? Eu sou clínica. Mas assim, por exemplo, né? Eles estão fazendo lipo de papada. Lipo HD de papada. Aí começa isso pra mim, picaretagem. Porque começa HD, que ele quer definir o músculo, porque HD é definição que a gente fala da musculatura. Ele quer definir o músculo da papada. Mas enfim, quis dar um nome legal para poder entrar na moda da estética. Você vai falar com um dermatologista,
elas morrem de medo de Sim, fazer. exatamente. E é isso que você está falando, né? Porque A quanto falta mais de você conhecimento. sabe, mais medo você tem, mais cautela, você quer fazer com segurança. Nossa, eu ia falar uma polêmica agora, não sei se eu falo, depois que vocês cortam, mas é que eu tenho recebido, cara, uns patrocinados que, beleza, estão limpando papada. Agora existe curso para o que fazer com essa gordura que você está tirando do paciente. Sabia que ela é ouro? Ela precisa ser usada. É um curso só de lipoenxertia. Eu falei, meu Deus do céu. Essa é uma inconsequência muito grande, porque você pega. Falei para Alexandra, vamos fazer, quer que eu te ensine? Ela é super cautelosa. Por quê? Porque tá fora da área dela. E a gente sabe que, assim, é um procedimento seguro. Só que, assim como a vitamina D, é super seguro. Mas se você ultrapassa um limite, Exatamente. é perigoso, né? Eu acho que não é porque teu conselho te autoriza a fazer uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, eu como médica, eu posso fazer uma neurocirurgia. Eu como clínica, eu posso. Porque eu sou médica, eu posso fazer tudo, Você sabia teoricamente, que, mas sabe eu que não o posso ser médico, perita, né? só existe uma cirurgia que não é qualquer médico pode fazer. A lipo. Você sabia que a lipo só cirurgião pode fazer? Você tem que ter cirurgia. É a única cirurgia de todas. Até neurocirurgia você pode fazer. Mas essas lipos agora que estão fazendo no consultório, de mela, não sei o quê, sem ser cirurgião, sendo É que assim, agora virou terra de ninguém, né? terra de ninguém. Mas assim, não pode. Eu sei porque foi pergunta de prova, só se mudou alguma coisa, foi uma pergunta de prova. E aí eu falava, nossa, por quê? Daí eu entendi. O que acontece? A lipo, ela é um procedimento muito simples de execução. Muito simples. Não é igual a mama é muito mais complexo. Você pegar, eu abrir, você não vai saber fechar. A lipo, se eu te falar, você vai saber fazer. Ela é muito fácil de executar. Porque é um furinho que você faz, entra com a cana, não tem muito erro. Só que ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela tem... Você precisa ter você precisa pegar a mão, né? Tem que ter uma certa experiência, porque existem os riscos que a gente já conhece, né? A gente fala, não gosto de falar muito, mas assim, que o povo fica muito impressionado, perfuração, enfim, que nunca vai acontecer com quem tem experiência. Então, assim, eu só peguei na cânula no meu último ano de cirurgia plástica. Então, lá no 5º ano, pós-faculdade, que eu fui pegar numa cânula, entendeu? E aí fala assim, não, mas aí tá todo mundo fazendo. Eu falo, como assim? Eu fiz 6 anos de medicina, 2 de geral, e no 3º de plástica, ou seja, com 11 anos aí a pessoa depois... faz um final de semana, um cursinho de final de semana que e eu quer peguei. sair fazendo lipo. Aí eu entendi. Eu falei, não, pode fazer comigo, eu te dou super segurança. Porque eu sei fazer. Eu sei que eu não vou fazer nada, eu não vou... Esses dias pegaram uma artéria aqui de um paciente, né? Não médico. Eu falei, gente do céu. Não, isso jamais vai acontecer comigo. Mas porque existe tudo isso. Mas, enfim, dane-se, né? Por isso que sempre tem que procurar a segurança, né? Porque eu acho que a nossa saúde não tem preço. Não. Quem vai só pelo preço de, às vezes, um procedimento se dá mal. O barato sai caro. Sempre, em tudo, né? Em tudo na vida. Em tudo na vida. E eu acho que você tem uma consulta agora. O último assunto que eu queria te perguntar, porque, na verdade, eu por ser mulher, eu até conversei com o Carlos no último podcast e eu descobri que ele pensa como todos os homens, que a mulher se vitimiza muito. Ele acha que a mulher se vitimiza muito, que a mulher não se valoriza, que a gente tem insegurança. Ele acha isso, como todos os homens, tá? Médicos, não é? E aí ele fez uma pergunta e eu retruquei. Perguntei, o que você acha? Ele falou isso. Aí eu pensei, falei, poxa, não tem como ser igual. É diferente, é muito mais difícil para a mulher. Tanto é que muitas mulheres desistem da carreira médica porque tem toda essa questão da maternidade, de ter que estar com o marido, de ter que estar cuidando de filho, de ter que cuidar de casa. E eu sempre pensei diferente, mas eu sempre sabia que ia ser difícil. E quando eu tive meus filhos, eu tive que escolher. Vou cuidar da minha carreira ou vou cuidar dos meus filhos? Eu estava falando com a Vivi antes de entrar. Durante 5 anos, eu fui tia dos meus filhos. E o Carlos brincava, falava que o Lucas chamava ele de tio. E não era brincadeira, era assim, tinha um fundinho de verdade, porque a gente teve que se dedicar. Só que para a mulher é muito mais difícil. Você aceitar que você está provocando, sei lá, você está deixando aquele início, aquele comecinho da vida dos nossos filhos para poder ir atrás da nossa carreira. Mas para a gente é muito mais difícil. Você, hoje, você sente essa dificuldade? Você acha que é diferente ou você acha que não? Se o teu marido fosse médico,
Ia mudar para ele como muda para você, essas dificuldades que a gente tem? Eu acho que muda muito. E não é vitimismo, não. Na verdade, eu acho que a gente, depois que vira mãe, a nosso coração está sempre dividido. Eu me sinto assim, parece que eu nunca consigo estar 100% em uma coisa, porque o pensamento está sempre lá, na criança, né? Então, por exemplo, eu falo que se você escolhe se dedicar 100% à sua profissão, você acaba deixando de ser 100% mãe. Se você acaba dedicando a ser 100% mãe, você vai ser não vai ser boa na sua profissão. Então, a gente acaba tendo que ser uma mãe mais ou menos, às vezes uma profissional mais ou Olha menos. como é difícil, né? O homem, ele consegue muito mais, se dedicar muito mais à profissão, porque a mulher aguenta o rojão da criança. Por exemplo, o meu marido, ele é um super pai, ele é dentista. Ele é dentista. Ele é dentista, ele é um super pai. Ele nossa. faz lipo de papá? Não, ele é só cirurgião mesmo, ele é cirurgião raiz mesmo, faz implante. Então você pode falar. Você Ele pode falar. posso falar. Nossa, ele Não quer nem saber isso aí. não, nem saber. Mas, por exemplo, quando ela fica doente, quem que tem que abrir mão, às vezes, de marcar consulta, essas coisas, geralmente é você. a mãe, né? Quem que tem que pega ali e leva lá é a mãe. Então, a gente tem a maternidade em si muda muita gente e eu sinto isso igual. Agora, vou ter que daqui a pouco dar uma, não parada, porque eu nunca paro, mas dar uma Aí que eu queria desacelerada. chegar. Uma desacelerada por conta do bebê. Até porque a gente fica debilitada, né? Um mês ali você acabou de fazer uma cesárea. É porque vai ser cesárea, gente. Vocês podem me julgar. Tá doido, ninguém julga, não. Admiro quem vai pro parto normal, mas não, obrigada. Eu vou ter que dar uma parada para me recuperar, né? Mas, assim, o homem não, ele vai continuar seguindo a vida dele. No máximo ele vai acordar à noite com um chorinho de neném, vai dormir de novo, né? Uma parada que ela falou assim pra mim, agora eu vou revelar, tá? Ela falou assim, Elô, eu vou ganhar nenê, mas eu vou continuar online. Eu estou aqui. Online, eu estou aqui, exatamente. não vou. O bebê tá dormindo, a gente tá ali no online, né? Mas é isso que eu tô falando. O que acontece? Você vai ser julgada por fazer isso, e você vai ser julgada se você não fizer. Porque você é julgado, a gente é julgado o tempo todo pelas decisões que a gente toma na nossa vida. Sempre. E eu sei disso porque desde o começo eu sabia que eu me julgar. Eu voltei com 10 dias trabalhar. Tanto é que eu sofri um pouco as consequências disso. Eu tive que levar o Lucas para fazer terapia para poder entender por que ele estava com atraso no desenvolvimento. E vem toda essa questão de ir lá. Eu sabia disso. Não foi uma coisa que... eu estava cega. Não, eu sabia o que estava acontecendo. Foi uma decisão que eu tomei. E é o que você falou. Você nunca vai conseguir ser muito boa em tudo. Você não vai conseguir ser a melhor mãe, talvez a melhor mãe que teu filho precise, mas você não vai ser a melhor mãe o tempo todo e nem a melhor profissional o tempo todo, nunca na sua vida. Então, assim, eu coloquei isso na minha cabeça e eu segui, tá? Tanto é que agora a gente chegou a gente já mudou nossas escolhas e agora a gente está ficando mais em casa, que é o que você viu. Mas para a mulher, a cirurgia plástica, por exemplo, que é um caminho muito longo, e para você foi muito longo também porque você fez outra faculdade antes. Exatamente. E você parou para fazer residência. Nossa, isso aí assim, é motivo de muita admiração, tá? Não é muita fácil você parar uma jornada para você voltar a ser residente. Porque a gente sabe como é humilhante ser residente, né? Não, pelo amor de Deus. A gente sabe. E quando a gente quando a gente é nova, é mais fácil. Quando você sai da faculdade, tá acostumado. Agora, você já tem a sua autonomia, você já tem você já ganha um dinheiro bacana. Você voltar, às vezes, a ganhar uma bolsa de residência que é R$3.000, a levar a ordem e esculacho de chefe da residência preceptor. Então, assim, eu falo que você tem que calçar a sandália da humildade e saber vai, que vai só acabar. vai. Tem de hora para acabar, né? Exatamente. Eu falo, eu fiquei fazendo a conta. Eu falei, eu vou ter 42 hora que eu acabar a residência. 41. Mas a hora que eu tiver 41, eu vou fazer 41 de qualquer jeito. Com residência e sem residência. Então, às vezes, as pessoas postergam os sonhos. Pensando nisso, na né? idade. Mas eu vou entrar na faculdade de medicina agora com 35 anos, vou acabar com 41. Se você não começar, você vai chegar no 41 sem ter feito a faculdade também. Pior, você vai olhar, se eu tivesse começado lá... Exatamente. Eu falo muito disso. Eu tenho um grande exemplo na minha residência. Na minha faculdade, que era uma amiga minha, que ela era 4 anos mais nova que eu, e ela falava, eu não vou fazer residência de plástica, porque imagina o tanto de tempo que vai demorar. Ela falava isso pra mim. E aí eu fiz a plástica, depois eu fui acompanhando na rede social, fui mandando mensagem pra ela, eu falei, e aí, o que você fez? Ela não fez nada. Ela ficou no SAMU, não fez residência nenhuma,
e não fez nada, e não fez casou, nada. e não teve filho. Eu falei, o que você fez? Ela falou, meu, deixei o tempo passar pensando Deixei o que tempo estava muito passar. longe, o tempo passou e eu não fiz nada. Eu falei, gente do céu. Não, você tem que ter um objetivo, uma meta. E para a cirurgia plástica, como é muito... É um caminho muito longo, mas ele existe. Só que a dificuldade para a gente é que, assim, são várias residências, né? Geral e plástica. E você sabe que não é fácil passar. Então, você sabe que você não vai ter... Se fosse um negócio assim, ó, são 11 anos direto, agora são 12, que são 3 de geral. É Você até verdade, vai. mudou. Você até vai. Só que eu falava assim, gente, se eu não passar direto... Aí você fica fazendo conta, né? Se eu não passar direto, passa, fica 2 anos, depois mais 2 anos aqui, vou acabar com... Mas eu falei, vai, vambora. Se eu ficar pensando, eu vou ficar louca. E aí, as cirurgiãs que eu conheço, o que acontece? A gente vai terminar tudo lá por volta dos 30 anos. Aí, com 30 anos, a gente começa a planejar a nossa carreira. Então, vamos construir uma clínica ou vamos começar do pequeno. E aí, já é uma idade que você já está começando a pensar no filho, né? Sim. Porque o reloginho, você já sabe como que é, né? Vem o reloginho, você fala assim, gente, tá, eu vou ter filho com quantos? Uns 32, 33, o primeiro? Só que aí você está construindo a clínica. E aí, você está começando a fazer seu nome. Aí, você está começando a Vou operar. parar agora, né? Aí, para ou não para? Aí fica... Olha, para a mulher é muito difícil. Isso é muito comum com médica, viu, Elô? A maioria das médicas que acabam casando mais tarde, tendo filho mais tarde. Comigo vai. foi assim. E fica desesperada, na verdade, porque você não sabe o que você faz, né? Você fala, vou, paro, não paro, continuo. Nossa, veio uma menina no curso aqui, uma cirurgiã, ela falou pra mim, eu acho que eu não vou ter filho porque eu não vou dar conta, eu trabalho muito. Eu falei, fia, só faz. Eu sei que encontrei com ela esse dia, estava grávida. Se a gente Aí eu falei, a culpa é pensa- minha? Será, gente? Se a gente pensa, na verdade, assim, a mulher, a gente tem muito peso da idade, né? A idade pesa muito pra mulher, tanto pelo fato estético, que a gente não aceita muito envelhecer, né? Por isso que os tratamentos estéticos estão tão em alta. Tanto a japa que o diga, né? Injeta ácido hialurônico o dia inteiro. Meu Deus. 10 Quanto litros. pela pressão biológica do filho, né? Porque a gente tem aquele prazo de validade que Ai, já não como isso acontece com como o isso é homem, difícil, né? né? Mas, por exemplo, eu nunca deixei a idade me intimidar. Eu entrei na faculdade, eu era a mais velha da minha turma, porque eu já tinha feito uma faculdade antes, acabei de trabalhar, casei com 30, casei tarde para os padrões, né? Casei com 37, entrei na residência, a minha colega de residência, eu podia ser mãe dela. Ela tinha 22, 23, e eu, entendeu? Se eu tivesse tido filho novinho, podia ser, mas eu nunca deixei me intimidar. E resolvi engravidar de Vê que isso é novo motivo de orgulho pra você. com 42 anos, Aham. entendeu? 42 eu resolvi congelar meu óvulo. Porque era pandemia, tudo, não Tava queria preocupada. engravidar, a gente não sabia como ia ser com coronavírus, né? E daí meu amigo, meu obstetra, inclusive, o Dr. Maurílio, ele falou, ó, você não pode perder nenhum ano de fertilidade, então já vamos tirar esses óvulos, vamos fazer um embrião, e daí você pode engravidar até 48, se você quiser. Ai, que Daí legal, né? eu congelei e agora... Ai, mas você vai ser mãe aos 44? E daí? Meu Deus. Ai, tá vendo? Daí. Ai, daí? Vai ser... Eu acho que o que importa é Mas o que importa é o você estar espírito realizada. também, né? Assim, você, hoje Você em se dia, sentir eu me bem. sinto super jovem, não tem nem... É que hoje são outras épocas também, É. né? Você não viu a Não Cláudia tem. Raia com 50 e poucos, 56 Maravilhosa, anos, linda. grávida, E tá barriguda mesmo? Nem vi. Tá barriguda, acho que Essa- ela tá que nem Tá pra eu, ganhar, né? né? Porque faz pra tempo. ganhar. Ai, mas é isso. Mas essa dificuldade, ela existe sim. E por mais que, assim, não tenha pressão do homem em relação a ter filho logo, o que acontece é que, assim, independente de quando eles tiverem filho, eles não têm que parar nada. No máximo, uma licença de uma semana que eles nem pegam, tá? Porque não precisa. Vai Exatamente. fazer o quê? Vai ficar em casa com o nenê? A gente sabe que não é fácil ficar em casa com o nenê. Eu não gostei nada do comecinho. Não gostei. Falei, ficar em casa, eu ficava de pijama, eu tava me sentindo tão ruim. Eu falei, o que é isso? Eu odeio, eu preciso sair de casa. Exatamente, é E minha difícil. sogra foi super top. Ela falou pra mim assim, Elô, você tá horrorosa. Põe uma roupa, porque a menina vem em casa fazer minha unha. Ela falou, vai fazer unha no salão. Sai daqui. Aham. Eu falei, gente, me libertei, sabe? Mas isso, pra gente que trabalha bastante, é bem traumático. Eu lembro quando eu ganhei a Betina, eu não aguentava mais ficar Você em ficou quanto tempo casa. parada? Parada mesmo, acho que deu uns 20 dias, assim. Depois eu já voltei atendendo no consultório, sabe? Parada, 20 dias. Depois eu ficava, assim, de manhã em casa e à tarde eu ia trabalhar. Então, nunca parei, assim. Eu admiro aquelas mulheres que realmente abrem mão de trabalhar para ficar o dia inteiro com os filhos. Eu tenho uma amiga que ela tem 3, os gêmeos pequenininhos, e tem mais uma, e ela fica o dia inteiro com as crianças. Eu fico exausta só de Mas ela imaginar. gosta?
adora. Ah, tá, porque tem uma amiga que, assim, ela, na verdade, ela quase pirou, tá? Ela fez, assim, porque ela queria muito ser mãe, ela queria muito curtir a maternidade. E aí, o que aconteceu é que ela ficou tão pirada, porque ela não conseguia fazer mais nada, porque cuidar de filho não é igual trabalhar. Não. É 1000 vezes pior, porque você não Nossa. consegue tirar tempo pra... É muito difícil. E ela Agora quase nas pirou, férias que, nossa. briga com os meninos, bate nas crianças, ela não tem paciência nenhuma. Eu falei, não, isso eu até nunca relei nos meus filhos e nunca vou relar, porque primeiro que eu sou uma mãe retardada, né? Eu sou boba demais. O Carlos fala assim, você não vai dar bronca? Fala. Eu falei, eu não consigo. Fala Mas você. sabe, Elô, uma vez eu estava até lendo que mais importante do que você ter bastante tempo com o seu filho é você ter um tempo de qualidade com o seu Sempre. filho. Então não adianta você ficar 6 horas com eles durante o dia, brigando o tempo todo, gritando. E você ficar 2 horas brincando com eles, sentado no chão, né? Brincando de Não. boneca, de carrinho, de É o que eu comidinha, falei. né? Que a Duda É, fazendo você exato. comer slime. E ela deixa. Ela vai. Aí você acha que ela vai tirar? Não tira, não, deixa cair. Ela é doida. Mas é isso, é aí que acontece. Eu chego, ela já está de banho tomado. Ah, mas você não tem aquele tempo de banho, eu tenho final de semana. Durante a semana, não. Porque, por exemplo, essa minha amiga, ela tira o tempo para dar banho nas crianças, para fazer comida, para dar comida. A hora que as crianças querem brincar, ela não quer, ela está assim, quer, tá morrendo. cansada. Eu já consigo o contrário. Então, assim, tem todos os pontos positivos e negativos de tudo, né? Mas Tem vamos que falar achar o sério, às vezes a equilíbrio. gente chega em casa cansada, o trauma é a criança falar assim, mamãe, vamos brincar? Eu tenho uma preguiça de brincar tão grande. Eu falo, vamos assistir um desenho, vamos deitar aqui com a mãe, assistir um filminho, vamos fazer um cineminha. Mas não quer? Porque tem dia que eu chego em casa muito cansada, né? Mas É agora isso eu é. tive que trabalhar isso. Porque eu tive um problema com o Lucas que foi totalmente culpa nossa. E depois que a psicóloga falou pra gente, ela deixou bem claro. Ela falou, ó, isso aí, esse atraso dele, esse jeito dele, ele para, muitas vezes ele faz umas ausências. Você tá falando com ele, ele tá assim. E eu falava, gente, por que isso? E aí vem toda a explicação que a gente... Não é que a gente abandonou, mas na época que ele nasceu, ele ficou com uma babá muito querida. Só que ele era tão bonzinho, que o que a gente faz com criança boazinha? A gente larga ele quietinho. Aí ele ficava o tempo todo no celular, o tempo todo no tablet, vendo TV. Porque assim, ele era tão bonzinho, por que vai... Ele não foi estimulado. E a culpa foi minha, lógico, né? E aí eu cheguei em casa quando ele tinha 3 anos, ele saiu correndo para eu não relar nele. Ele não quis. Eu falei, meu Deus, está acontecendo. Ele não queria. Daí eu falei, vamos precisar de ajuda. E aí a psicóloga falou, vem lá. Aí ela falou assim, só muda isso. Chega em casa, deixa o celular, senta com eles e brinca um pouquinho. Mudei. A Duda nunca mais quis dormir com a babá, porque ela dorme com a babá. Sempre dormiu. Porque nós dormia, eu falava assim, vamos com a mamãe? Ela falava, não. Nunca quis. E eu falei, vou fazer o quê? Eu não tinha como obrigar a menina. Agora ela nunca mais, depois que eu mudei isso, só mudei isso, Vivi. Nunca mais. Agora ela quer dormir comigo, ela quer ficar com a gente. Mas ela teve que alguém falar pra mim, falar assim, ó, Elô, você tá sendo... eu não sou tia, mas ela falou que eu era amiguinha do Lucas. Eu acho que muita mulher passa por isso, né, hoje em dia. É muito, porque a gente precisa... A maioria das mulheres precisam trabalhar para ajudar nas suas casas, tudo, né? Eu vejo... Já tive funcionário que tinha criança pequena também, então faz aquele esforço para trabalhar. E a gente faz o que pode, né? Faz o teu melhor. Mãe, faz o teu melhor e... Mas eu agora, para todo mundo, eu vou dar essa dica. Se tiver alguma coisa que você pode fazer de diferente, ou procura ajuda de um profissional. Sim. Porque eu levei o Lucas meio assim, falei, vai dar nada, não. Você vê os desenhos que ele fez. Lógico que a interpretação é da psicóloga, né? Eu falei, ela pode falar do que ela quiser com aqueles desenhos, mas casou muito com tudo que a gente estava vivendo. E aí os desenhos dele, tudo deu... Ela falou assim, Carlos, você precisa ser mais presente, porque ele precisa de uma figura masculina, de pai. E mãe, você precisa ser menos amiguinha, mas você precisa olhar o que ele está fazendo e sentar com ele. Mudamos. A gente só mudou isso. E assim, 1 hora no dia, tá? Porque a gente continuava trabalhando muito, só que a gente chegava em casa, o que eu fazia? Tomava banho, aí eu descansava um pouco, aí celular, responder. Falei, não, 1 hora do dia eu vou fazer isso. Mudou. E aí eu falei, nossa, que bom, então é isso. Então não vou precisar mudar muita coisa da minha vida, era só isso que precisava. Aí deu certo. Que bom. Agora você, com esse barrigão aí.
Dá até medo. 3 tipos de medo. Dois. Tá nada, cesárea, graças a Deus. O problema é depois que nasce, né? Enquanto tá aqui, né? Tudo bem. Você só fica meio sufocado, cansado. Mas depois que nasce, que ele tá chorando ali na sua frente, meu Deus. Mas você já sabe como que é. Acho que vai ser mais tranquilo. Tá bom, mas acho que é isso. Muito obrigada. Fiquei muito feliz que você Imagina, eu que aceitou agradeço. nosso convite. Sabe que aqui o podcast é nosso. Quando você quiser voltar, a gente vai estar aqui. Isso aí. Tá? Obrigada e vamos trabalhar muito ainda, né, Vivi? Vamos lá, estamos aqui à disposição. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E a musiquinha? Bate palma.